Sofia, o que motivou a transformação do universo da Alice no País das Maravilhas num mundo de lixo? Então, esta peça, A Alice no País do Lixo, efetivamente inspirada nesse conto, é uma ideia que nasceu de uma coreógrafa chamada Maria Clara Villa-Lobos, que nós convidámos para vir criar essa peça connosco. Ela criou na Bélgica e depois fez uma recriação aqui em Portugal. E nasceu precisamente dessa questão de que o nosso mundo é um mundo maravilhoso e que cada vez mais está em certos sítios do mundo completamente povoado por lixeiras portanto é um pouco sim, é pegar um bocadinho nessa consciência de que estamos a destruir uma maravilha com a quantidade de lixo que produzimos. Como a personagem Alice é retratada nesta versão contemporânea da história? A Alice continua a ser uma criança curiosa que entra para um mundo que não conhece, não é? Pronto, e depois há este misto entre o imaginário e a realidade. Ah, a questão é que no conto original ela vai atrás de um coelho e entra na toca do coelho. E nesta história do espetáculo da Alice no País do Lixo, ela queria muito ter um animal de estimação e a mãe não deixa. E depois ela zanga-se porque a mãe, em vez de lhe dar um animal real, está-lhe sempre a dar bonecos de peluche, que ela gosta muito, mas às tantas ela tem tantos bonecos de peluche e num ataque de fúria ela vai deitar os peluches todos num caixote de lixo, mas depois arrepende-se e fica com sonhos e à procura dos seus peluches durante a noite e vai à procura deles e é aí que ela procura-os no lixo onde os deitou e aí, em vez de entrar na toca do coelho, atrás de um coelho, entra no caixote de lixo, caiu atrás dos seus peluches, que deitou fora. Mas pronto, mais uma vez aí as crianças procuram conexões verdadeiras, autênticas, presença, dos adultos e do mundo animal e do mundo natural. E aqui também é feita esse paradoxo, essa ironia de constantemente estar a oferecer. Tentar substituir esse mundo natural ou essa presença real por objetos materiais e bonecos e brinquedos e peluches. Quais são os principais elementos visuais e sonoros utilizados para criar o ambiente do País do Lixo? Ui, é muita coisa, é difícil explicar. Mas, sobretudo, porque não fui eu que criei, por exemplo, a sonoplastia, não foi criada por mim, mas é todo um universo. A nível visual, ah, há realmente muitos objetos que eram lixo, não sujos, não necessariamente sujos, mas muitos objetos, muitos plásticos e muitos foram recolhidos para criar a cenografia em palco, pronto, que remete a uma montanha de lixo e de objetos curiosos que nós estamos constantemente a deitar para o lixo e a tornar inúteis. Ah, portanto, é realmente a recolha de muitos materiais reciclados para a peça no sentido de representarem lixo, mas pronto, efetivamente foram jogados fora. De que maneira o espetáculo dialoga com o público de diferentes idades? Sim, este espetáculo é um espetáculo para famílias e tem bastantes camadas, vamos dizer, que dialogam realmente com diferentes idades. Por um lado, é um espetáculo de teatro e de dança que, pronto, que é muito visual, que tem muita beleza estética, criativo. E então, por exemplo, para os adultos que já conhecem a história da Alice no País do Lixo, a forma como as personagens são transformadas, pronto, eles vão reconhecer certas piadas ou certas brincadeiras. Às vezes há alguns elementos de ironia que são mais entendidos para os adultos. Ao mesmo tempo, há uma inocência muito grande da própria Alice, que é uma jovem bailarina, mas que representa também muito o lado infantil na sua descoberta. Um dos intérpretes bailarinos é também ilusionista e trabalha
com alguns elementos pronto, da sua especialidade, com cartas e com objetos ah, que criam ilusão óptica, e portanto entramos assim também neste domínio ah, assim muito rico e diversificado, que toca a bastantes idades. Este espetáculo, quando foi apresentado anteriormente, tivemos público desde crianças até pessoas de 80 e vários anos, e toda a gente se sente que encontra e que momentos de rir e de reflexão e de prazer e de fruição da beleza estética, em conjunto, portanto, desde as crianças aos adultos, aos jovens. Mesmo o meu filho, na altura, provavelmente 15 a 6 anos, ficou surpreendido que o espetáculo era divertido até para ele. Há interação com o público durante a peça. Os intérpretes têm consciência que o público está lá e o público sabe que estão a ser dirigidos a eles. Portanto, não é como se fosse um espetáculo que se ignorasse, que houvesse uma parede, e que não se tivesse essa consciência do público. Portanto, são dirigidos em direto e fala-se quase. Há um pedir às vezes de reação do público, há uma escuta de como é que o público reage a certas coisas. Não é um espetáculo participativo no sentido de uma grande proximidade, continua a haver esta separação entre espectador e palco. Há uma escuta ativa e há um sentimento real e uma troca também de um pequeno feedback aqui e ali. Mas nesse aspecto, pronto, não é super participativo, há uma interação, mas é muito por este sentimento de reconhecer e de escuta ativa e de reagir também, acompanhar as reações do público no desenvolvimento criativo e alguns elementos de improvisação que a peça permite. Quais são os principais impactos ambientais destacados na narrativa? Portanto, a narrativa tenta mesmo mostrar que as árvores desapareceram, não é? É quase assim uma espécie de situação futura se continuássemos neste caminho de um país, de um mundo em que em que de repente só há lixo, 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 e que todas as florestas e tudo o que é natural é consumido para criar objetos. Portanto, há aqui esta ligação numa metáfora muito compacta, sobre a sociedade de consumo e o excesso de consumo e o excesso de produção, até muito para além do que nós precisamos. E, portanto, e das coisas serem descartáveis. Portanto, há vários elementos nessa narrativa pronto, e há bastantes situações com objetos descartáveis e com esta questão e é um pouco um vislumbre de um mundo indesejável, em que a natureza é consumida, transformada em objetos e é produzido lixo sem fim. E acho que isso, pronto, é realmente o aspecto ah, da poluição que é retratado na história, e ao mesmo tempo a Alice tenta trazer uma solução, ou tenta trazer esta consciência de que, pronto, mas nós não precisamos estar sempre a buscar coisas novas, e além disso, nem tudo é lixo, e depois também há ali algumas outras questões mesmo sobre a separação ou a reutilização de objetos, e pronto, e quando tudo é posto ao molho, até o lixo orgânico torna-se tóxico, ou pronto, há assim algumas linhas e tentativas de refletir sobre como evitar que as coisas vão nesse caminho. O espetáculo propõe soluções ou apenas reflexões sobre os problemas ambientais? Eu penso que é estas soluções que eu estou a falar agora, não é? De haver assim uma sugestão de algumas outras opções. Eu acho que as soluções, de certa forma, toda a gente conhece e, de certa forma, precisam muito de passar pela forma como a própria sociedade está organizada e a própria legislação. Portanto, é difícil trazer soluções, mas há aqui uma referência, não é, de quem tem poder para escolher, é quem também está a escolher estas situações. Mas, ao mesmo tempo, pronto, nós todos, se tivermos mais consciência, podemos também
todos somos responsáveis, não é? De pôr algum nível de pressão para outro tipo de escolhas, com algum, pronto, isto é um tema controverso e que tem muitas nuances, portanto é difícil explicar, falarmos só assim tudo, muito rapidamente. Mas sobre o que é que o espetáculo oferece? Oferece reflexão, sem dúvida, oferece esta situação de um abismo, de uma forma bastante poética e bastante estética, para também não ser aterrorizador para ninguém, nem para as crianças, mas ao mesmo tempo acho que consegue mostrar que é algo completamente indesejável, e consegue-se ver e sentir como é desastroso de repente a Alice cai num mundo, numa montanha de lixo e de repente onde é que estão aquelas coisas todas que dão valor e qualidade à nossa vida, como a natureza e espaço. Portanto, há essa reflexão e a nível de soluções eu penso que há uma reflexão sobre a causa dos problemas. Eu penso que há aqui foca-se em algumas soluções, mas são soluções limitadas, como a própria reciclagem é uma solução limitada. Mas é uma proposta até cívica que nem toda a gente pratica, porque se calhar também não acreditam e porque também têm a consciência que as soluções passariam por um consumo menor e uma produção menor e um outro crescimento da, pronto, da sociedade de consumo em que vivemos. Como o humor é utilizado para transmitir uma mensagem séria. Eu acho que o humor é sempre algo muito interessante, sobretudo quando as coisas assustam, porque é uma forma de podermos falar de coisas sérias e mostrar algumas coisas que são desconfortáveis e também trazer alguns personagens mais numa forma de caricatura. A rainha de Copas. A Rainha de Copas é um personagem também bastante cómico e que é um personagem que está super confortável no mundo do lixo. Portanto, há assim também este humor sobre a ironia que nós também nos adaptamos a um mundo que não é necessariamente, às vezes, o melhor e fazemos coisas que nem sequer achamos que têm sustentabilidade, que nem têm futuro, só porque já estamos, nos adaptamos e o ser humano é um ser super adaptável e muito resiliente e que se adapta às vezes a coisas que não são necessariamente o ideal para ninguém. Então acho que o humor, é importante trazer em combinação com assuntos sérios e não deixa de ser eficiente só porque tem algum aspecto de humor. De que forma o espetáculo pode impactar a consciência ecológica das crianças? Pronto, eu acho que isso era mesmo importante, se calhar, perguntarmos mais a crianças. O que nós sabemos é que o espetáculo também vai em conjunto, ou tem acontecido em conjunto com ah, oficinas de espectador, uma espécie também, neste caso, nesta ocasião, vai ser mais sobre o serviço educativo do ambiente, que a Câmara de Lagos está a proporcionar às escolas, em que em conjunto com o espetáculo também há oficinas em que se questiona como é que se poderia não produzir lixo de todo. E então eu acho que o espetáculo é impactante e faz refletir, isso depois em conjunto, antes ou depois, há este trabalho em sala de aula e em família sobre, então, mas reconhecemos que é este problema e então, na prática, o que é que se pode fazer? Eu acho que as duas coisas juntas, perceber o que é o composto, perceber como é que se poderia produzir menos lixo, quais são as opções de escolhas que nós fazemos, também sermos consumidores mais conscientes, de questionarmos a origem das coisas que nós compramos e o respeito ético que está por trás. Portanto, trazer esse diálogo porque eu acho que as crianças sozinhas podem ficar tocadas, mas elas vão sempre imitar os comportamentos dos adultos à volta delas e não vão necessariamente adquirir bons hábitos se não houver também essa sensibilização. Às vezes, o que a gente reparou foi que as crianças tomam contacto com certas ideias no contexto das oficinas ou em sala de aula, não só por nós, mas por por outras iniciativas com a mesma orientação, e elas próprias trazem essas ideias para casa. Portanto, quando se começa a ouvir professores ou
outro tipo de pessoas que trabalham com as crianças e que testemunham que a criança traz uma oferta de novos hábitos, novas práticas, uma nova consciência de que o composto, ou seja, o lixo orgânico, os resíduos orgânicos não são necessariamente lixo ou podem se tornar tóxicos misturados com outros objetos e que há oportunidade cada vez mais nas cidades de poder separá-los e que são potencialmente também transformados para fonte de energia, como em alguns países, exemplo, já fazem, na Suíça, etc. Então, de repente, não é só apontar problemas e refletir sobre os problemas, é também trazer estratégias e também, às vezes, até dizer há problemas que não têm solução, porque esta próxima geração e as gerações mais novas vão ter que lidar com estes problemas no futuro. E quanto mais cedo elas tiverem consciência disso, mais podem dirigir também a sua curiosidade e os seus estudos para contribuir para as mudanças que o mundo precisa. Qual o papel da Orca e da XL Productions na concepção e realização do projeto? Então, são duas produtoras artísticas. A XL Productions é uma associação cultural na Bélgica, que é fundada pela Maria Clara Villa-Lobos, que é a coreógrafa que imaginou e criou esta peça. E a Orca é uma associação cultural com sede em Lagos. E, portanto, estas associações culturais são estruturas de produção artística, portanto, têm as equipas e as condições para fazer tudo o que é necessário, desde o desenho e do sonho, da ideia, até à concretização do espetáculo, que normalmente é um processo que demora cerca de 2 anos ou 3, depende dos processos. Portanto, vamos dizer, as pessoas que estão por trás destas associações são quem visionou a criação do espetáculo e as equipas que conseguiram concretizar, reunir os fundos, reunir as equipas. Eu gostava de salientar que o espetáculo Alice no País do Lixo, versão portuguesa, teve uma primeira versão em francês, que se chamava Alex au Pays des Poubelles, que foi desenvolvida em 2016, na Bélgica. E, portanto, a Maria Clara Villa-Lobos foi minha colega de escola na licenciatura, que estudámos juntas na Bélgica. Ela é brasileira, mas a gente conheceu-se na Bélgica e ela desenvolveu depois a sua companhia de dança na Bélgica, XL Production. E ela faz muitos trabalhos relacionados com o questionamento da sociedade de consumo e outros assuntos, descolonização e vários outros temas, e para público infantil e juvenil também. E eu queria convidar o espetáculo Alex au Pays des Poubelles para Portugal e começámos a falar sobre traduzir o espetáculo com o elenco belga. Só que ela já tinha um espetáculo em tour há 6 anos e já tinha acabado, já não ia continuar a fazer a tour do espetáculo quando eu a convidei. E depois pensámos que poderia ser uma boa ideia fazer uma nova versão com um novo elenco, todo português, e trazer o espetáculo para Portugal com uma nova criação, a partir da mesma dramaturgia, do mesmo guião, e foi isso que fizemos juntas. Portanto, ela já tinha feito uma primeira versão com um outro elenco e com outras características, mas com a mesma dramaturgia, com a mesma história, e então depois trouxe, em 2022, conseguimos verbas da DG Artes em parceria com Arte e Ambiente, com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Cultura, e ela, do lado dela, também conseguiu verbas e, em conjunto, mais o apoio da Câmara Municipal de Lagos, reuniu-se as condições para desenvolver a versão que está agora disponível em Portugal e que vai ser apresentada agora em junho aqui no Centro Cultural de Lagos, da Alice no País do Lixo, uma versão traduzida para português, que também já tem outros aspectos diferentes no guião, porque o mundo já é diferente do que era em 2016 e foi adaptada à realidade de hoje. E com um elenco diferente, também com coreografias e com competências artísticas diferentes. Em que medida a peça reflete os objetivos da Orca como coletivo cultural? Reflete muito. A ORCA é uma associação que nasceu de uma missão ambiental e de preocupação do desenvolvimento
da sustentabilidade e a regeneração também, que o mundo só sustentabilidade já não chega, é preciso pensarmos em regenerar. Portanto, a Orca começou inicialmente com uma missão também de associação ambiental, em conjunto com outras atividades artísticas e terapêuticas e formativas, e foi fundada em 2018. Eu é um coletivo, não só artístico, mas de outros. Começámos a pensar sobre o que é que faria sentido a Orca pôr, a equipa da Orca pôr energia nesta questão do que é que pode contribuir para a educação, para a sustentabilidade. A ideia de trazer artes do espetáculo para abordar temas que são extremamente difíceis de arranjar soluções e que são difíceis de abordar porque são altamente complexos, como o problema da poluição, o problema da sociedade de consumo, o problema da separação do ser humano da própria natureza, esta autoextinção. São assuntos que estão na raiz de várias crises económicas e climáticas dos dias de hoje e que estão tão na raiz, e que estão tão na gênese da nossa própria civilização toda, que são quase assuntos tabus e difíceis de pôr o dedo no problema, porque rapidamente nos sentimos quase envergonhados ou bloqueados, e também há polémicas sobre as perspectivas. Então é tão complexo que é difícil criar mudança, é difícil até sensibilizar as crianças ou a população em geral a mudanças, em qualquer direção positiva ou de regeneração. E então há muitos artistas que já há muitos anos trabalham sobre esta complexidade e que conseguem trazer os paradoxos e esta complexidade quase sociológica, filosófica, antropológica, que sustenta coisas que não funcionam, mas que também não se resolvem. E então, nesse sentido, achamos que as artes às vezes podem sensibilizar as pessoas e trazer espaços para pensarmos de formas diferentes e para inspirar a criatividade ao serviço de mudanças que o mundo precisa. Não só a criatividade no aspecto artístico, eu estou a falar mesmo da criatividade das pessoas na sua forma de olharem para os problemas com outras perspectivas e eventualmente até inventarem como o mundo, de vez em quando vemos, não é? Novas profissões e novas soluções, quer seja pronto, podemos enumerar imensas coisas. E eu acho que é isso, acho que optamos, por começar a tentar trazer arte e espetáculos que abordassem estes temas e vários outros temas paralelos relacionados com a relação da humanidade com a natureza selvagem e vários assuntos relacionados com estas tensões e problemáticas, porque achamos e acreditamos que é uma forma de sensibilizar e de ajudar, contribuir positivamente para as mudanças que o mundo precisa. E a Alice no País do Is reúne, efetivamente, esta feliz união entre trabalho artístico e, e práticas e reflexão sobre problemas ambientais. Existem outros eventos pensados ou agendados pela Orca para este ano? Sim, existem. A Orca atualmente, desde há 3 anos, que tem uma atividade a tempo inteiro. No início, todas as sessões começam ao seu ritmo e ao fogo que conseguem reunir, e a Orca também começou devagar, mas há pouco começou a definir mais a sua forma de funcionar e também ativou estratégias para conseguir objetivos através de candidaturas a apoios públicos do lado do Ministério do Ministério da Cultura e em parceria com municípios também e com escolas para o lado educativo. E nos últimos 3 anos temos conseguido reunir projetos suficientes para ter uma equipa atualmente de 4 pessoas a tempo inteiro, mais outras pessoas que se juntam por projeto. Portanto, a equipa da Orca é relativamente grande, temos sensivelmente 4 pessoas a tempo inteiro, mais de outras 2, 3 pessoas mais ou menos a meio tempo. E, e depois ainda há, em certos momentos, equipes artísticas de bailarinos ou cenógrafos, técnicos, desenhadores de luz e compositores que contribuem para a criação de espetáculos. A Orca está atualmente a fazer sensivelmente 3 espetáculos por cada 2 anos
e tem já um repertório de 4 peças em circulação. Já criámos 5, mas só 4 é que estão realmente disponíveis para circulação. E então, quando nós estamos a desenvolver espetáculos, portanto, vamos ter uma estreia de uma nova peça em 10 de outubro de 2025, este ano, no Centro Cultural de Lagos. O título da peça ainda não está definido, mas o tema do projeto está relacionado com artistas mães, esta questão da maternidade e a atividade profissional. Pronto, é um projeto assim que também tem ações de mediação. Portanto, temos essa criação nova, que será em outubro. Depois, estamos a desenvolver um projeto muito interessante de desenvolvimento de novos públicos e de fruição cultural, que se chama Clube do Espectador Emancipado. Tem 2 frentes de ação com 2 comunidades diferentes, associado em Lagos ao Centro Cultural de Lagos e em Lolé ao Cine-Teatro Loletano. Portanto, aí há atividades regulares e as inscrições estão abertas. Começou em fevereiro, março, portanto, no início, mas é para continuarmos até ao final de 2026, pelo menos, e correndo bem poderá continuar. E é uma espécie, como há clubes de leitura, este é um clube para ir ver espetáculos e conversar sobre eles. E ver os bastidores e conhecer os artistas e ver outras oportunidades de espetáculos participativos e etc. Atividades de mediação cultural contínuas que estão em desenvolvimento e em curso atualmente, e convido qualquer pessoa que tenha interesse em saber mais para consultar o nosso Instagram ou escrever-nos um e-mail ao nosso sítio web. Além disso, estamos também a preparar uma plataforma para estimular a criação artística de jovens, portanto, uma plataforma muito ligada à juventude, que tem 2 frentes, que é criar uma espécie de bolsa de apoio a jovens criadores ou jovens na área das artes do espetáculo, teatro, dança, música, ou cruzamento disciplinar nestas áreas, que tenham ideias ou que tenham experiência ou que tenham vontade e podermos lhe dar apoio de produção e algum financiamento para concretizar as ideias deles. Começámos o ano passado e vamos fazer uma segunda edição este ano. E nessa mesma plataforma juvenil, vamos também dar formação a jovens na área da dança-teatro para criar um primeiro projeto do que chamamos uma companhia juvenil do Algarve. Estamos aqui também a fazer agora um trabalho de angariar mais apoios com municípios, portanto, cada município que se juntar a este projeto vai beneficiar os jovens do seu município. E este projeto depois irá, pronto, desenvolver um espetáculo que vai ser dirigido pela coreógrafa Sara Martins e que vai dar formação e experiência profissional aos jovens que se juntarem a esta iniciativa. E eu acredito que tem muito potencial para a retenção do talento no Algarve e para também valorizar a saída profissional na área das artes performativas, que às vezes ainda é pouco acreditada pela sociedade. Acho que estas são as 3 grandes coisas deste ano e haverá mais no próximo ano.